Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Quinta-feira, começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, né? Nosso desejo sempre de luz, de paz, de muita harmonia para o seu coração. Para você participar, é muito fácil. Entra lá no site institutonamastê.com.br, compartilha sua dúvida aqui com a gente. É bom, como eu estou falando esses dias, você conhece as nossas obras sociais, é bom para você poder participar, vibrar por nós e caminhar lado a lado, né, gente, nessa jornada maravilhosa. Pessoal, hoje eu queria responder a pergunta feita aqui pelo nosso ouvinte, como é que é? É Ludivan, desculpa, tá, se eu tiver entendido errado, mas acho que é isso, Ludivan. E aí o Ludivan, ele pergunta o seguinte: Ricardo, eu vejo muitas pessoas com conflito emocional para lidar com dinheiro e espiritualidade. E eu vejo que você faz isso sem conflito nenhum. Como chegar nesse ponto? Afinal, não é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Abre aspas, né? Fala de Jesus, e aí ele vai, faz um comentário enorme e tal, e pede nossa opinião. Bem, Ludvan, meu querido amigo, primeiro, muito obrigado por essa pergunta, porque acaba que permite que a gente, né, compartilhe, que eu compartilhe algumas questões sobre esse assunto que vocês sabem, quem já me conhece, eu acho fundamental e essencial para o crescimento da humanidade. Primeira coisa, esse conflito entre dinheiro e espiritualidade, meus amigos, não é uma coisa que eu não tenho hoje, como se eu nunca tivesse tido. Pelo contrário. Assim como muitos de vocês, que eu sei que tem esse tipo de conflito, que tem culpa de prosperar, culpa de melhorar financeiramente, que se sente mal porque você caminha, alguém da tua família não tem dinheiro, ou porque você acha que o dinheiro é a raiz de todos os males e acha que se você buscar o crescimento material você está se distanciando de Deus, porque algumas religiões infelizmente preconizam isso e mais prejudicam do que beneficiam, pelo menos desculpem, mas é a minha sincera opinião, que não é nada disso que Jesus falou. Então, é lógico que eu também passei por muitas dúvidas. Gente, como passei? Tive muitos conflitos anos e anos atrás, até entender, gente, que o caminho do meio é o caminho que liberta. Vamos lá, por partes. Nós sabemos que matéria é energia condensada. A matéria vem de Deus. Em O Livro dos Espíritos, nós temos lá a pergunta exatamente, né, sobre qual que é essa trindade universal? Deus, Espírito e matéria. Está lá em O Livro dos Espíritos. Então a matéria vem de Deus como o Espírito vem. Entende? Como todos nós estamos, né? Então, assim, quando a gente pensa, gente, na matéria, quando nós pensamos que tudo vem do Pai Celestial, o que é a matéria? É uma escola maravilhosa para o Espírito se aperfeiçoar. Então, o que é o dinheiro? É um meio material pelo qual o ser humano desenvolveu de executar as trocas aqui na vida material. O dinheiro, gente, em essência, não é ruim. Se uma pessoa usa o dinheiro para comprar arma, para comprar droga, para mandar matar alguém, se a pessoa usa o dinheiro para comprar coisa que não precisa, o problema é da alma dela, não é do dinheiro. O que é isso? O mesmo dinheiro pode ser utilizado para comprar remédio, para poder ajudar alguém que está em necessidade, não é? Para pesquisar a evolução na cura de doenças. Então, gente, o problema não é o dinheiro, é como uma questão sexual. O problema é o sexo ou aquele que abusa da energia sexual? Tá entendendo? O problema é você querer progredir profissionalmente ou espiritualmente, ou você ser ganancioso e passar em cima dos outros para progredir a qualquer preço? Então, Ludivan, a união, gente, entre você crescer espiritualmente e trabalhar a questão financeira é o equilíbrio que a Terra precisa. Hoje você tem nações que focam demais na questão do ter em detrimento da questão ética moral, que faz parte do crescimento espiritual, mas algumas nações evoluíram no campo do ter, da geração de riqueza. Tem nações que focam demais na parte do crescimento do ser, que é uma benção, mas olha a pobreza generalizada que você tem na Índia, em vários países da Ásia, em diversos outros países que são tão religiosos, mas que tem um povo passando fome e com graves necessidades. Por que a gente não pode ter um meio termo? O terceiro milênio, gente, é o milênio do meio termo. É a evolução existencial que o nosso globo, nosso planeta, nunca conheceu. É espírito e matéria andando lado a lado, porque no final das contas vem da mesma causa, vem do mesmo princípio central, que é Deus, que é o nosso Criador. Por isso que eu estimulo tanto, venham participar da Semana da Imunidade Financeira semana que vem, eu chamo vocês, venham participar do Boletim Espiritualidade e Riqueza, vamos estudar os dois juntos, porque eu sei que muita gente tem conflito. E me perdoem a quem pensa de maneira contrária, quem me critica, tem todo o direito de fazê-lo, continuo rezando por vocês e querendo o bem de cada um, e peço que rezem por mim também, mas vou continuar, sabe por quê? Porque eu nunca vi oração pagar conta de água e de luz de nenhuma instituição de caridade, mas o trabalho
sério, paga. E é o que Madre Teresa de Calcutá dizia: as mãos que trabalham são mais sagradas que os lábios que só oram. Muitas pessoas se escondem atrás da teoria e se esquece que Deus espera que a gente trabalhe para merecer a sua atenção. Não foi Jesus que disse? Vai lá bater para a porta se abrir, vai lá buscar para você achar, começa a pedir para você obter. Não adianta ficar de braços cruzados esperando que as coisas vão acontecer, quando na realidade elas não acontecem. Tá bem? Grande abraço a todos vocês. Reforço o convite, hein? Tô amanhã te esperando 7h03. Agora é assim, né? Nem 7 horas da manhã, nem 7h05, é 7h03 cravado. Lives ao vivo no nosso Instagram ou no nosso canal do YouTube, tô te esperando. E se inscreva para a nossa semana, gente. Imunidade Financeira, que tá maravilhosa. Série de 4 vídeos incríveis que vão ajudar você a ter uma visão muito mais integrada de como construir prosperidade para você e para sua família. E a série começa segunda-feira, dia 9. Enquanto isso, quando você se inscreve, você já recebe um e-book de presente. Vai crescendo, que é o que a gente mais quer. Beijo grande aí no seu coração, luz e paz. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.